Você não precisa abrir ainda, mas eu vou estar lendo o Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 19, perdão. Diz assim: vocês viram o que eu fiz no Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. E aí eu queria te perguntar, você se lembra, você se recorda de tudo que Deus fez na terra do Egito? Talvez você não é um leitor ávido da Bíblia, mas possa ter visto os 10 mandamentos, ou possa ter visto alguma outra novela, ou algum filme, Moisés, e por aí vai, os filmes que relatam as pragas do Egito. A maneira miraculosa que Deus tira e liberta o seu povo. Quando esse texto diz, vocês viram o que eu fiz? Nós percebemos claramente que quem faz é o Senhor. Quem liberta é o Senhor. Quem tira o cativo do cativeiro é o Senhor. Se você está preso, quem te tira do teu cativeiro é o Senhor. Então Deus diz, você se lembra? Você se lembra do que eu fiz naquela terra? Agora, ele diz, agora, se você me obedecer, fielmente guardar a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus está dizendo que Ele pega pessoas do deserto, pessoas que estavam sendo oprimidas por um povo. Deus pega escravos, de fato, e liberta essas pessoas. Com os seus milagres, com as suas, nós falamos teofanias, epifanias, o que isso quer dizer? Com as suas aparições miraculosas, Deus assim o fez, libertando o povo. Então o Senhor fala, olha, por que eu fiz isso? O objetivo de eu ter liberto o povo foi para que ele fosse, para mim, um tesouro pessoal. Eu não sei se você já ganhou algo na sua vida que você considera um tesouro, algo que você considera uma joia, um anel bonito, um relógio bonito, um filho bonito, que talvez como Dona Florinda você fala tesouro. Nós na vida nós temos os nossos tesouros. Nós temos aquilo que nós consideramos que para nós é algo especial. E eu vou confessar algo para vocês, eu tenho a minha caixinha de tesouros. E a Marina também tem a caixinha de tesouros dela. Eu tenho lá o relógio que eu ganhei com 2 anos de idade, 1 ano de idade, tentei colocar na Sofia, se colocar ele arrebenta de vez de tão velho que está. Relógio do Mickey. Está todo estragado, mas ele está lá paradinho. Ganhei da minha vovó, é um tesouro para mim. Não é que eu me apego naquilo, mas é uma lembrança. Existe um anel, existem cartas. Eu me lembro que na caixinha da Marina tem cartas que a gente trocava. Olha que bonito. Nós temos ali os nossos tesouros pessoais. E certeza que se a casa pega fogo, gente, eu gosto muito de TV. Quem me conhece sabe, amo ver filme. A primeira coisa que eu vou querer pegar, além, lógico, da família e dos filhos, eu preciso do meu baúzinho. Eu preciso do meu local de tesouro. Porque tesouros são importantes. Eles nos trazem memória, nos trazem afetividade. E o legal é que Deus fala, você é o meu tesouro. Você, para mim, é um tesouro pessoal. E aí você pode pensar, isso foi escrito para o povo de Israel. Isso foi escrito para o povo da antiga aliança. Pedro diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro cita exatamente estas palavras, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Pedro cita esse texto na nova aliança a qual nós pertencemos, dizendo que para Deus nós somos tesouros.
Só que, se nós olharmos o texto, Deus diz: agora, se, condicionante, obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal. Você já imaginou ser tratado por Deus como um tesouro pessoal? Creio eu que é diferente. Creio eu que ser tratado por Deus como um tesouro é algo maravilhoso, é algo magnífico. E Deus aqui diz: dentre todas as nações da face da terra, eu escolhi o povo de Israel para ser o meu tesouro. Então você vê esse povo há milênios persistindo, perseguições, genocídios, e você vê que o povo continua indo muito bem. Eles podem dizer: estamos indo muito bem, obrigado, porque é um povo que foi separado por Deus para realmente ser esse luzeiro nas nações, onde Deus mostra: eu escolho quem não é nada, para mostrar que deles eu faço alguma coisa. Mas Deus na nova aliança, Deus te escolhe como um tesouro pessoal, e te trata de uma maneira especial, desde que, você obedeça fielmente os mandamentos e guarde fielmente a aliança. Porque se você quebrar um princípio sequer, todo esse olhar especial de Deus para com o seu tesouro particular, todo esse olhar especial, esse carinho se vai. Assim o foi com Israel, várias vezes indo para o cativeiro, sendo espalhada entre as nações, e assim também o é conosco e com você. Se você quebrar o mandamento, quebrar a aliança, a visão de Deus acerca de você muda. Eu não estou dizendo que Deus deixa de te amar, eu estou dizendo que Deus deixa de te olhar como um tesouro particular e pessoal. É duro isso, mas isso é um fato, porque Deus é justo. E hoje nós temos a vã filosofia, a vã maneira de pensar que com o Senhor nós podemos pensar de qualquer maneira, fazer qualquer coisa, cometer qualquer pecado, qualquer delito, que Deus não está nem aí e seremos ainda um tesouro para Ele. Isso não é verdade. Você deseja ser abençoado, sim ou não? Todos vão levantar a mão e vão falar sim. Quem vai dizer não? É uma pergunta óbvia. Mas você tem andado e tem se comportado como alguém que por Deus foi selecionado dentre todos para ser um tesouro. A ideia da eleição no Novo Testamento é a mesma do Antigo. No Antigo Deus separa um povo, no Novo Deus separa pessoas para serem para Ele um tesouro pessoal. Mas você tem vivido como um tesouro? Quando eu olho para as famílias, eu percebo que, infelizmente, olhando as famílias e percebendo, você vê que a bênção de Deus se foi daquele lugar. Você percebe que essa graça de ser um tesouro particular, ela se foi. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus, eu não estou dizendo que Deus tira de você a sua presença, que Deus vai tirar de você a salvação, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a condição de tesouro de Deus, ela deve ser preservada no seu coração e no seu íntimo. Existe um homem das Escrituras que por um momento da sua vida perdeu essa condição de tesouro. Ele passou a ser alvo da justiça de Deus. E, só um momento. Esse homem que nós vamos ver a história dele, durante a maior parte da sua vida, ele se comportou como um tesouro de Deus. Por um pequeno espaço de tempo, ele abandona essa condição de tesouro de Deus, um pequeno espaço de tempo. Eu não falo de meses, eu falo de talvez semanas ou até mesmo dias, quem sabe horas. Por um pequeno espaço de tempo, ele abandona a sua condição de tesouro de Deus.
E o Senhor olha para ele de uma maneira diferente e executa o seu juízo. E esse juízo executado por Deus, por mais que esse homem se arrepende, esse juízo continua perdurando então a sua vida. Deus, ele deu forças para esse homem suportar o juízo, suportar as consequências, mas Deus não removeu o juízo que ele determinou àquele que abandonou a condição de tesouro de Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus, ele dá jeito em todas as coisas. Eu diria para você que Deus tem poder para de fato consertar todas as coisas e assim ele o fará no último dia. Muitas pessoas acreditam que Deus tem poder para perdoar tudo. Eu diria sim, Deus tem poder para perdoar tudo. Mas ao mesmo tempo, Deus, ele continua sendo justo. Se você por uma imprudência perde, por exemplo, uma perna, por uma imprudência sua, você perde a perna. Isso foi uma imprudência sua, as coisas cooperaram contra, e a probabilidade de você continuar sem a perna é muito grande. Não é verdade? Às vezes na nossa vida pessoal nós achamos que isso não vale da mesma maneira. A perna é algo físico. Às vezes quando se trata do pessoal nós não fazemos essa ponte. Por exemplo, eu gasto sem poder pagar, continuo gastando. Deus vai ver, pastor, Deus vai curar, Deus vai na frente, Ele vai resolver. Eu gasto, faço. Agora eu vou orar que está tudo certo. Você vai perceber que provavelmente essa consequência vai ficar na sua vida por um bom tempo, ou às vezes a vida inteira. Quando nós abandonamos essa ótica de Deus, onde Ele nos olha como um tesouro especial e particular, nós nos colocamos imediatamente para fora desse guarda-chuva de proteção, e nós estamos à mercê de todas as intempéries do mundo. Mesmo dentro do guarda-chuva, problemas ocorrem. Mesmo dentro do guarda-chuva, alguns respingos vêm na nossa vida, mas a tempestade inteira não cai na nossa cabeça. Agora, quando você sai debaixo desse guarda-chuva, quando você abandona essa condição de obediência, você se coloca à mercê da tempestade que está caindo logo ao seu lado. E aí, Ivo, não adianta você ficar orando para ficar seco, porque quem se colocou naquela condição foi você. A mensagem de hoje, ela não vai dizer, olha, vem para cá, do estilo Silvio Santos, vem para cá, que Deus resolve todos os seus problemas, porque isso não existe, isso é mentira. Vem para cá, dê o seu dízimo que vai tudo dar certo no seu financeiro. Isso é mentira. Dízimo tem que ser dado com gratidão e com amor. Agora, se você dá para Deus resolver problema, você já dá com o coração errado e agora você tem dois. Se tinha menos dinheiro, agora vai ter menos ainda. Essa é a verdade. O problema é que a verdade dói, as pessoas não querem ouvir a verdade, mas hoje em dia elas querem ser enganadas. Às vezes eu tenho a impressão que o povo quer vir aqui para ouvir que vai dar tudo certo, uma coisa bem tipo bombástica, motivacional. A vida não é assim, e dependendo do tipo de bobagem que você faz com a sua vida, na sua existência, as consequências duram bastante tempo, às vezes para sempre. A diferença é que se você é um tesouro do Senhor, e você se coloca nessa condição, assim que você saiu dessa condição, assim que você volta, Deus te dá forças para suportar as consequências. Deus te dá inteligência para enfrentar as consequências. Deus te dá humildade para pedir perdão para as pessoas que você machucou. Deus te dá condições de reescrever a sua história e de restaurar o seu caminho, mas Ele não vai remover todos os obstáculos da frente. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 11. O texto é curto, lições bem pontuais. Hoje nós vamos falar sobre família. Por que eu falei primeiro do tesouro de Deus, contei que nem tudo Deus conserta e por aí vai.
ressuscitou. Por causa do seguinte, gente, quando nós olhamos para a família, esse é o ambiente mais fácil de ver isso. Você vê uma família endividada e você percebe que não é tão simples assim de sair da bola de neve que às vezes algumas pessoas se afundam. Você vê um casamento arrebentado e você vê não é tão simples assim restaurar um casamento arrebentado. Você vê um filho rebelde e você percebe que não é tão simples assim. Orou de joelho uma vez e o filho vai estar de boa, aqui adorando o Senhor. Não é assim que acontece. A mensagem de hoje não vai apontar as soluções, por isso venha na semana que vem. A mensagem de hoje vai apontar aonde você começa a errar para que os problemas aconteçam na sua vida. Aí você vai pensar, puxa vida, o cara vai me falar onde é que começam os problemas, eu já tenho um monte de problema. Eu não quero mais. Presta atenção. Se você é o tipo de gente que já está com uma montoeira de problema, essa mensagem é para você mesmo, porque você não pode ter mais um problema na sua vida. Quem não tem nenhum, se tem um, ainda consegue talvez resolver. Está mal-humorado. Está mal-humorado, está mal-humorado. Melhor ver uma pilha, está mesmo. Nada como microfone com fio. Ó, coisa boa. Esse não falha. É assim, gente. Conectado no Senhor. Coisa boa. A questão é o seguinte, se você não tem nenhum problema, talvez se você fizer uma burrada na sua vida, você tenha condições de pensar e de refletir. Agora imagina comigo, você está com o casamento ruim, você está geralmente com o financeiro ruim e os filhos começam a dar PT. A situação está bem complicada, porque não é um problema, são vários. E como diria o sábio, não há nada tão ruim que não possa piorar. Não há nada tão ruim que não possa piorar. E tem a lei de Murphy, não estou dizendo que sou adepto dela, mas olha, em boas partes das ocasiões não é pessimismo não, ela funciona mesmo. Se algo pode dar errado, vai dar errado. Né? Isso é muito louco isso. Às vezes a gente pensa, não vai acontecer nada, mas às vezes acontece. Olha lá, 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11 diz, alguém que estava indo bem até ali. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram ele, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de um grande amigo teu, do Urias, o hitita. Ixi. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. O que quer dizer? Olha, ela estava numa época bem boa já para engravidar. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo, Davi, estou grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe, líder do exército, envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou, e ali Davi começou a planejar matar o Urias. Tá bom? Depois ele dá um jeito e mata Urias. A situação, gente, Davi estava indo muito bem até ali. Mas você percebe que existe um Davi antes desse episódio e um Davi depois desse episódio. Davi se arrepende desse episódio, você tem o Salmo 37, 50, você pode ler vários salmos ali que você vai ver que Davi se arrepende do que faz. Mas Davi colhe consequências já naquela hora do que ele fez. Davi colhe consequências 9 meses depois do que ele fez. E Davi colhe consequências a vida inteira de uma burrada que ele fez.
Existem burradas e burradas na nossa vida. Existem burradas que podem durar uma noite, né? A gente tem até aquela canção e um texto bíblico, né? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depende do motivo que tu está chorando. Porque dependendo do que aconteceu ou o que você fez, amanhã um dia vai chegar. Mas existem situações que você chora várias noites e vai chorar bastante. A burrada que Davi cometeu, o tamanho da jaca que ele enfiou o pé aqui, era muito grande. E existe uma questão também que nós temos que levar em consideração, que é quem enfia o pé na jaca. Se você conhece a palavra de Deus e enfia o pé na jaca, é pior para você. Se você não conhece a verdade e enfia o pé na jaca, é menos pior para você, mas você também vai sofrer, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais esclarecida é a pessoa, quanto mais elucidada na vida é a pessoa, quanto mais versada nas Escrituras é a pessoa, e ainda assim ela comete decisões erradas, ainda assim ela possui comportamentos contraditórios à palavra, pior será para ela, porque Deus é justo. Deus é justo. Deus, se nem a justiça pune uma criança por cometer uma atrocidade, da mesma maneira que vai punir alguém dotado de consciência e razão, um adulto inteligente, quem dirá Deus, o nosso Senhor? E aí eu quero perguntar para você, cidadão dotado de inteligência, razão, como você tem vivido? Às vezes nós pensamos, mas isso é só um deslize. Se você olha a vida de Davi, muitos poderiam nos dias de hoje olhar, isso é comum, isso é só um deslize. Mas esse deslize que Davi cometeu, comprometeu toda a família dele. Antes de nós entrarmos aqui adentro, por causa do que Davi fez, nós vamos ver as consequências, antes de ver o que levou às consequências. Por causa do que Davi fez. Primeiro, vamos pensar aqui, quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus, conhecedor da palavra, íntimo do Senhor, ungido como rei, alguém que viu milagres na sua frente, um homem de conduta, respeitoso, um homem que teve a oportunidade para passar a peixeira no Saul, que estava só incomodando ele, e não fez isso, um homem honrado, um homem de valor. Pensa num cara, e além de tudo, ele era músico, ele era de tudo. Eu fico olhando, cara, não é crente, mas a pessoa mais próxima que eu vejo, tipo assim, cara, que o Davi devia ser mais ou menos assim, é o Rodrigo Hilbert. Cara, eu fico olhando assim, não, deixa eu ver esse cara. Eu fico, pensa num homem bonito. Aí você fala, o cara cozinha, o cara constrói coisa, se deixar o cara arruma carro, o que falta o homem fazer? Era desse tipo, Davi era desse naipe, o cara fazia de tudo, e tudo que ele fazia era com excelência. No currículo dele, ele era rei, tinha matado quem? O Golias, o cara mais grandão, fortão que existiu ali na época dele, talvez na história. Pensa no Davi, esse era o Davi, e o coração bombando, só escrevendo salmos lindos e maravilhosos ao Senhor. Ele enfia o pé na jaca, depois que ele enfia o pé na jaca, já de largada, mata o amigo. Tenso, né? O coração dele fica frio, ele afasta-se do Senhor, ele precisa ser exortado pelo profeta algumas vezes até se dar conta que se tratava dele. Isso demonstra uma frieza espiritual. Enfiou o pé na jaca, perdeu uma amizade, perdeu a amizade, a conexão com o Senhor, perdeu um filho, já de saída. Depois ele perde uma filha, perde outro filho, a família dele se torna uma perversidade só, a família dele sai do prumo, ele é desapontado pelo outro filho que ele tinha, que rouba o trono dele, persegue ele, tenta matar ele é traído pelos seus amigos. Esse é Davi.
Mas até esse ponto nós não vemos confusão. A partir desse ponto a confusão impera. E em tudo Deus deu graça, sim, para que ele suportasse as aflições. Mas foram aflições que ele escolheu plantar. Foram aflições que aconteceram no momento em que ele decide, por um lapso de tempo, não ser um tesouro de Deus. E não valoriza isso no seu coração. Diz assim a história, vamos lá, versículo 1. Quando que a coisa começa a ir ladeira abaixo? Tipo Botafogo. Vamos lá, quando que a coisa começou a ir ladeira abaixo? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Ponto. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Joabe era top. Pensa no homem faca no dente, tipo Davi, era o Joabe. Excelente militar, estrategista, homem bom de espada, era um cara bruto. E Davi podia muito bem, Joabe, cara, eu estou cansado, vai lá, me substitui, manda ver, confia em ti, tu é o cara. E eu vou te dizer, Joabe deu resultado. Deu ou não deu? Olha o que o Joabe fez, venceu a guerra. Você lê aqui, Joabe com seus oficiais venceu a guerra, derrotou os amonitas e cercou Rabá. O que Davi mandou Joabe fazer, Joabe fez. Davi tinha um excelente braço direito. Fez tudo o que ele pediu e com excelência. O problema, diz no texto, na época em que os reis iam para a guerra. Quem que ia para a guerra? Os reis. E diz no final do versículo que Davi estava em Jerusalém. Davi ficou em casa e mandou o Joabe. Qual que é esse problema? Davi foi ungido por Deus para ser rei. Deus escolheu Davi para ser rei. Deus não escolheu Joabe para ser rei. Por melhor que fosse Joabe, Deus não escolheu Joabe, Deus escolheu Davi para ser rei. Existia uma função, existia uma pessoa, e Deus uniu os dois e falou, pessoa, agora você execute essa função. Só que Davi, ele terceiriza, você entende isso? Davi terceiriza essa função. Ele passa a sua função para Joabe. Joabe, já venci uma montoeira de batalha, tu já pegou o jeito, já conhece a galera, vai lá, o povo é fraco, derrota mesmo, e estamos ganhando, e deixa eu descansar um pouquinho, que afinal de contas eu mereço. Nós podemos, por inferência, dizer que ou Davi pensou, eu mereço dar uma descansada, estava anos e anos e anos e anos à frente de guerras e batalhas, e ele tinha um comandante top. O que custa eu mandar o comandante? Eu mereço dar uma descansada. É aquele cara que constrói a empresa, eu estou fazendo um paralelo, mas isso não se aplica em perfeição, porque você pode descansar. Mas é o cara que faz uma empresa, trabalha, e agora ele tem um bom braço direito. Ele fala, cara, deixa eu descansar um pouquinho, tu dá conta aí? Dou conta. Então tá, beleza. Ele vai descansar e o cara dá conta e dá conta. O grande problema é que Deus falou para Davi, Davi, o rei é você. E a partir do momento que Davi negligencia a sua unção e terceiriza o seu chamado, Davi, ele arruma grandes complicações para a sua vida. Tudo começou aí. Davi, ele negligencia a sua unção e ele terceiriza o seu chamado. Quando nós fazemos isso na família, você, homem, foi chamado para ser marido, sacerdote do lar. Você foi chamado para ser homem, macho alfa, galo do puleiro. Isso tudo. E às vezes nós terceirizamos a nossa função. Às vezes nós terceirizamos o nosso chamado e falamos para a mulher, mulher, seguinte, estou cansado, pode subir no puleiro aí, não dá nada. Deixa eu ver o jogo do Mengo aqui. Flamenguista tem mais dessas, né? E fica lá assim, os caras ficam loucos. Mas assim, gente, é um fato. Outro fato, não é só com as mulheres assumindo o puleiro. Muitas vezes a mulher tem a função dela, ela é auxiliadora e ela terceiriza isso para o marido. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Uma mulher sábia traz um espírito de equilíbrio para a sua família. E a mulher quer que o marido faça isso e ainda seja o sacerdote.
Ela quer que ele cobre o escanteio e que ele cabeceie também. Estou usando aqui uma linguagem futebolística, mas as mulheres são inteligentes, elas entendem. Não, Nicole, você está entendendo tudo. Você é educadora física de entender. Gente, a questão é que terceirizar o chamado é bomba. Você é pai, você é mãe. Deus te deu um filho ou uma filha. Deus te deu uma função e Deus te elegeu para cumprir essa função. O problema ocorre quando você terceiriza isso e você fala para os professores, não é ensina matemática para o meu filho, mas você fala, educa os meus filhos, eu estou cansado, eu estou cansada. Aí a criança chega em casa e coloca aquele porco rosa feio lá na TV, que é a Peppa Pig, está doido? Pensa num bicho feio, gente. Né? E coloca a Peppa Pig lá e fala, Peppa, eduque a minha criança, eduque meu filho no caminho que se deve andar, Peppa, ensina a palavra para o meu filho, Peppa. E não vai rolar. Você aí, mãe, pai de um pré-adolescente, coloca lá para o Felipe Neto Cruz Credo, que Deus o repreenda e o corrija, e você vê, cara, que coisa cabulosa, você deixar o seu filho assistindo um maluco desse. Meu Deus, olha o que tu está falando. Esse cara não é nada de Deus, ele é pior que a Peppa. É complicado, é complicado. E aí, mas pastor, eu estou cansado. Aí o problema é teu, arruma a tua agenda. Mas o filho é seu, e a importância de cuidar do teu filho, ela é muito maior do que a importância de você descansar. Davi podia dizer, eu estou cansado, não estou a fim de ir para a guerra, tenho Joabe resolve. Joabe resolveu, mesmo assim deu problema. Porque não era Joabe que tinha que resolver, era Davi. Quando Deus chama alguém, Deus não terceiriza chamado para ninguém. Você entendeu isso? Quando Deus escolhe alguém para fazer uma coisa, Deus não terceiriza chamado. Outra situação, marido e esposa, maridão. Você tem que ser, cara, o Rodrigo Hilbert da tua esposa, eu me esforço. Estou rindo por quê? Eu acho que eu estou chegando lá. Você tem que ser, cara, quase... Ali tem que ser meio Tarzan e Jane o negócio. Você tem que ser o cara. Tem que demonstrar carinho, afeto, amor, ouvir, cozinhar, fazer um rango, levar para passear, ser gentil, ser cortês. Ah, não, eu estou cansado, eu trabalhei um monte, deixa eu descansar, ficar na frente da TV, não quero falar com você. Vai pensando assim. Vai pensando assim, vai. Vai terceirizando algo que Deus te deu e vendo o que isso daí vai dar. Não vai dar certo. Mulher, situação é igual. Você tem que amar o teu marido. Ai, pastor, eu estou cansada. Lá na época do pessoal da Bíblia, as mulheres só ficavam em casa. Eu fico em casa, trabalho, cozinho, passo, lavo e cuido dos filhos. Eu sei, mas se não está fácil agora, pode ficar pior se tu terceirizar chamado. E prioriza, olha, eu vou dar uma dilmada aqui. Se alguém gosta dela, eu gosto das piadas dela, ainda que sejam meio sem intenção. Prioriza o que é prioridade. Tá? Prioriza o que é prioridade. Às vezes é lavar uma pia de louça ou ficar um tempo com o marido. Presta atenção no teu casamento. Não terceiriza o que não é para terceirizar. Presta atenção no que tem que se prestar atenção. Por isso que nós vemos hoje casamento totalmente arrebentado, família totalmente arrebentada, mãe que não fala com filha, pai que não fala com filho que não fala com o pai, filha que não fala com o pai, é uma confusão sem tamanho. Porque ninguém se aguenta e todo mundo terceiriza tudo. Terceiriza para a escola, terceiriza para a TV, terceiriza para os amigos. Cara, se Deus te chamou para fazer algo, faça aquilo que Deus te chamou e não terceirize chamado, porque Deus vai cobrar de você. Eu não vou poder chegar lá no céu e falar, e aí Deus? E aí Diego, beleza? Ô Diego, e a Sofia lá? Então, a creche lá está dando um jeito nela. Está educando, está ensinando no caminho que deve andar. O pessoal da creche dá bom exemplo em casa, ninguém grita. Deus, o pessoal lá pensa nos pedagogos, de verdade. Eu não estou sendo irônico, falando sério, mas, cara, Deus, o pessoal lá de primeira.
E você em casa, como é que foi com ela? Leu a palavra com ela todo dia? Orou do lado da cama? Respeitou a tua mulher na frente dela? Como é que você foi em casa com ela? Como é que foi a pegada? Pois é, né? E a Marina, Diego, como é que ela ficou? Talvez ela arrume alguém melhor que eu. Cara, não terceiriza. E você pode pensar, puxa, eu já perdi, pastor, casamento. Não perca os filhos. Porque não há nada tão ruim que não possa piorar. Eu já perdi um filho, não fala comigo. Tem quantos? 5, não perca os outros 4. Não há nada tão ruim que não possa piorar. E comece a agir com qualidade, com os que te dão abertura, e ore ao Senhor para tocar e quebrar o coração daquele que não fala com você. Eu cansei de ver famílias sendo restauradas, mas quando existe mudança de atitude. Existem feridas que ficam, consequências que ficam, mas muitas coisas é verdade que podem sim ser curadas, algumas não. Por exemplo, um divórcio que você se casa de novo, está bem no novo casamento, tem filho, tem isso, tem aquilo, como é que você vai voltar para o casamento? Não tem como. Já foi? Mas existem situações que tem como restaurar. Mas para de terceirizar as coisas que sempre pode piorar. Segunda situação, Davi se tornou vulnerável de propósito. Diz assim no versículo 2. Uma tarde, e tarde é especial, porque assim, tarde, gente, é onde o sol tá bem bom para você ver o que não deve. Olha lá, ó. Uma tarde, Davi levantou-se da cama, e aqui é interessante, olha a hora que ele levanta da cama. De tarde. Tirou o sono do justo. Era para estar na guerra e tirou o sono do justo. Davi, numa tarde, se levanta da cama, vai dar uma passeada pelo terraço do palácio, admirar o reino, Joabe lá na batalha. E, cara, os caras estão batalhando, certeza que estão ganhando. Eu já recebi aqui um mensageiro, uma carta, está indo tudo de vento em popa. O que eu vou fazer? Tem nada para fazer. O que eu vou fazer? Cara, olha lá, ó. Diz aqui, do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurá-la, sabendo quem era, e disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Para quem não sabe, Urias era um dos valentes de Davi, um dos melhores soldados que Davi tinha, e um amigo, talvez não tão próximo, mas igual Jonatas e Davi, mas um amigo de Davi. Davi sabia quem era Urias, mas o problema é que a mulher de Urias encantou Davi. Nós, quando negligenciamos o nosso chamado, estamos muito mais suscetíveis para tentações, porque quando você não faz o que é para estar fazendo, você fica com a cabeça vazia, e aí garanto que a tua mãe já te falava aquilo que nem na Bíblia está, que mente vazia, oficina aí, ó, cabeça vazia, oficina do Jânio. Então, assim, gente, vocês têm que entender que quando eu não faço o que é para eu fazer, eu vou dar um jeito de ocupar a minha cabeça. E provavelmente eu vou fazer o que não é para eu fazer. Davi, ele se coloca numa situação de vulnerabilidade, já não estava fazendo certo, e agora ele começa a flertar com o errado. Como eu vejo pessoas que caem nisso, que começam a flertar com o errado, que começam a dar uma olhadinha para o errado, é só uma olhadinha, é só uma piscadinha, é só uma troca de mensagem, é só um WhatsApp, é só um pouquinho. Não existe isso. Porque se tu começa a flertar com o que é errado, é complicado, porque uma hora o pecado vai te dominar e vai te escravizar. Eva começou olhando o fruto, Davi começou olhando Batseba, e é assim que funciona. Sabe quando as coisas começam a dar errado? Primeiro, quando você abandona o chamado. Segundo, quando você começa a olhar para o que não é olhar. Eu começo a cobiçar aquilo que eu não devo cobiçar, a desejar o que eu não devo desejar. Davi, ele flertou com o perigo, e muitas vezes nós pensamos assim, eu não vou cair. Quantas vezes eu vi pessoas que caíram em adultério, que começaram assim, eu não vou cair. É só uma conversa, pastor, aquele ali não teve maldade. E a hora que você vai ver, tempos depois, existe uma situação.
As coisas elas começam assim, flertando com o perigo, investindo tempo em coisas erradas. Davi se colocou numa situação complicada. Não se coloque, você não se coloque em situações complicadas. Não se coloque em situações problemáticas. E não coloque as pessoas que você ama em situações problemáticas. Nós podemos nos lembrar de Ló. Vocês se lembram de Ló? Não é Jó, é Ló. Ló, aquele que a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que acontece? Ele viu o melhor campo, o melhor vale. O problema é que lá naquele melhor campo, no melhor lugar, existia uma cidade onde o povo era louco demais. E ele expõe a família dele a situações de perigo. Ele vive, ele prospera naquele lugar, mas era um lugar ruim para se viver, era um lugar ruim para estar, mas ele flerta com o perigo. Eu vou conseguir manter distância desse povo, eu vou conseguir não me deixar influenciar, mas ele, ao longo do tempo, acaba perdendo a sua esposa, quase perde as suas filhas. Depois, uma desgraça sem tamanho acontece com a sua família, tudo porque ele achou que não ia dar nada. E às vezes é assim, sabe aquele grupo de amizade que tu pensa assim, não vai dar nada? Vai. Grupo do Futeba que só fala bobagem, não vai dar nada? Vai. Práticas nocivas que você pensa, não vai ter problema? Vai. Conversas que você pensa que não vai dar nada? Vai. Não ande em cima do muro, porque em cima do muro você vai cair, e com certeza não é para o lado certo. Uma hora ou outra você vai tropeçar e vai dar com os burros na água num lugar que você não queria estar. Davi começou assim, tudo começou com uma olhadinha. Puxa vida, uma mulher tomando banho, qual que é o problema? Eu sou o rei? Ninguém mandou ela tomar banho na minha frente. Gente, no meu Instagram, eu tenho a política, postou foto estranha, estou bloqueando, estou tirando fora. E tá assim, E eu não sei qual que é a pira do povo, é meio que moda, quanto menos roupa, parece que é mais legal. Eu sei que tem gente, a própria igreja usa, mas aquilo ali está se tornando uma vitrine de gente idiota. É puro exibicionismo. Não tem outra razão senão isso. Mas é só uma olhadinha, pastor. Estou olhando aqui, a minha mulher não se produz tanto igual ela, não estou nem vendo pornô, deixa eu dar uma olhada. Vai dar ruim, cara. Tudo começa assim. Não se coloque em situações de risco. Não se coloque em situações desnecessárias. E agora pense na sua vida, quantas vezes você se colocou em situações desnecessárias, em confusões desnecessárias. Eu penso que 90%, isso que eu penso, e os 90% eu estou inventando agora, mas eu penso que 90% dos problemas da nossa vida a gente podia evitar se não se colocasse em condições desnecessárias. Porque a grande maioria das coisas podem ser evitadas, mas a gente procura problema. Talvez não o problema em si, mas já começa procurando coisinhas que acha que não vai dar nada. É só um cigarro, só um palavrão, é só mais uma gelada, é só uma roda de amigo, é só mais não sei o quê, é só mais um, é só mais um, é só mais um. A hora que vê, meu amigo, você mesmo montou a cova e está pulando dentro dela. Toma cuidado. Terceira situação, Davi mandou trazer. Ele olhou a mulher, achou ela top das galáxias e falou, traz ela para mim. Queria te perguntar, Davi tinha direito de mandar trazer Batseba para ele ou não? Lembrando que ele não era um rei de um povo qualquer, ele era um rei de Israel, e ele tinha que ler todo dia a Torá, que é a Bíblia, o Pentateuco, e obedecer o Pentateuco. Você vê no Pentateuco Deus dando direito a um rei de Israel, olha, o dia que você achar uma mulher bonita, você pode convidar ela para deitar-se com você. Você acha que isso parece algo que Deus iria falar? Lógico que não. Nos outros povos funcionava assim? Funcionava.
Se o rei mandasse trazer a mulher, você traz, fica quieto, não interessa se é tua, se é do outro. É assim, pronto, acabou. Ou fica quieto ou morre. E Israel nunca foi assim. Mas Davi, lá no íntimo do seu coração, ele achou ter um direito que nunca teve. Ele pensou ter um direito que nunca teve. De chamar a mulher de outro homem para se deitar com ele. Ele manda chamar. Muitas vezes nós agimos com, o nome disso é justiça própria. Existe a justiça, isso é muito claro hoje em dia. Existe a verdade que está acima da nossa cabeça. Existe a justiça que está acima da nossa cabeça. E existe a minha verdade e a minha justiça própria. Davi, ele age baseado na justiça própria. Existia uma justiça que vinha do céu, uma verdade que vinha do céu, mas ele age baseado na justiça própria. E a justiça própria, ela começa a ganhar força no nosso coração, quando nós começamos a ter um tipo de, como é que eu posso te dizer? Autopiedade. Coitadinho de mim. Por exemplo, cara, coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Eu estou aqui... Cara, o pessoal do banco não sabe o que eu estou passando. Coitadinho de mim. Minha vida está uma desgraça, está complicado, e eu tenho o direito de furar fila. O fato de eu estar num dia ruim me dá o direito de furar fila, sim ou não? Não. Não dá. Talvez se você conversar com as pessoas e elas se derem o direito e isso for legítimo, beleza. Mas muitas pessoas pensam que, eu tenho esse direito porque eu estou passando por isso. Isso eu vejo muito na família. Mulheres, por exemplo, pastor, o meu marido é um traste. Ele é um crápula, é um sem vergonha. Eu tenho, pastor, o direito de conversar com outro homem. Eu tenho o direito de não dar moral nenhum para ele, de não dar uma moral nenhuma para ele. Ou o que a maioria das mulheres fazem é gastar a grana mesmo. Não é nem ir para outro cara. Pastor, meu marido é um traste, trabalha o dia inteiro, só me incomoda. Eu tenho o direito de pelo menos gastar o dinheiro desse homem o tanto que eu quero. Ela tem esse direito? Não tem. Não tem. Isso é justiça própria. O inverso é verdadeiro. O marido pensa, cara, pastor, eu trabalhei o dia inteiro. Eu estou cansado. Chego em casa, a mulher não me dá atenção. Cara, eu tenho o direito de buscar uma coisa melhor para a minha vida. Olha essa mulher. Olha o bicho que virou. Sabe? E o casal, às vezes, fica nessas. Eu tenho o direito de fazer isso. Ela está me fazendo mal. Tá, mas não é porque ela está te fazendo mal que Deus te deu o direito de você retribuir o mal para ela. Não retribuam o mal com o mal, mas retribuam o mal com o bem. Por exemplo, filhos com os pais é a mesma coisa. Em todas as relações, quando nós somos feridos e atingidos por pessoas, nós nos achamos no direito de também lesar as pessoas. Davi aqui, ele estava cansado, quem sabe meio na bad ali, no terraço, com tempo ocioso, e ele se acha no direito de fazer isso. Mas ele não tinha esse direito. Eu queria te perguntar, quantas vezes na vida você já achou e já pensou possuir um direito que você não possui? Direito de ferir alguém. O direito de lesar alguém. Nas relações de trabalho, cara, meu chefe não presta, por isso eu faço isso. Seu chefe não presta, ponto, por isso você ora por ele, acabou. Não é por isso, não retribua um mal com o mal. Isso não é evangelho, isso não é Bíblia. Agir na justiça própria, gente, é uma das portas para o inferno. Davi, ele usurpou um direito que ele não tinha. Mesmo sendo rei, ele não tinha o direito de tomar a mulher do outro como mulher dele. Deus não havia dado isso a ele. Para terminar, Davi, ele foi inconsequente. Quando nós estamos mal,
ou quando nós estamos ociosos, sem fazer o que tem que estar fazendo, quando nós estamos mal, nós somos inconsequentes. Quantas vezes você já não cometeu, já não fez uma atitude que você não gostaria de ter feito? Davi aqui, ele foi extremamente inconsequente, ele não pensou nas consequências. Ele pensou somente no prazer momentâneo. Meça as consequências dos seus atos. E isso vale para tudo. Vou trocar de carro, vou comprar um carro mais caro. Meça as consequências dos seus atos. Por exemplo, se você vai comprar algo que você não tem condições de pagar, logo você vai entender que isso foi a pior coisa que você fez. Meça as consequências dos seus atos, de cada um deles. Meça as consequências das suas palavras. Você não presta. Falar isso dentro de casa. Você não vale nada. Você é uma sem vergonha. Você é um vagabundo. Meça as consequências dos seus atos. Eu vou ficar em silêncio só para punir a outra pessoa. Meça as consequências dos seus atos. Todos os nossos atos, eles possuem consequências, ou boas ou ruins. Todos. Davi foi um homem que até aqui plantou certinho. Um dia de loucura na vida dele. Uma tarde de loucura. Complicou a vida dele dali para frente. Uma tarde. Eu não estou dizendo que você em uma tarde vai comprometer tanta coisa, porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Mas certezas que na sua vida já houveram tardes e manhãs e noites como houveram na vida de Davi. Momentos em que você cometeu atos de loucura, que hoje você se arrepende e fala, puxa vida, não deveria ter feito isso. Eu gostaria de terminar a mensagem de hoje lendo o salmo que Davi escreve após ele se arrepender daquilo que ele faz. Abra sua Bíblia comigo. No Salmo 51. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema o Senhor, reconheça Ele em todos os teus caminhos e tudo te irá bem. Mas comece a ter atitudes que não condizem com o Evangelho e tudo te irá mal. E não é entrando numa igreja que as coisas resolvem, é vivendo o que a palavra diz que as coisas mudam. Esse homem que teve nessa tarde de loucura, um momento onde ele cometeu algo que entristeceu o coração do seu Deus, do seu amigo, aquele que dizia que o coração dele era um coração segundo o coração de Deus. Davi, esse homem, quando ele cai em si, ele escreve o Salmo 51 e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga, Deus, apaga as minhas transgressões. Eu fico imaginando ele pensando, Deus, olha o que eu fiz, eu devia estar na guerra e não fui, eu devia não olhar e eu olhei, eu devia não me expor, eu me expus, eu devia ter respeitado, meu Senhor, eu matei até Urias. Lava-me de toda a minha culpa, porque quando nós fazemos bobagem, nós nos sentimos culpados, e a culpa pesa, e Davi queria se sentir livre disso, e leve, ele fala, Deus, lava-me da minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço que as minhas transgressões e o meu pecado sempre me perseguem. O que ele disse aqui? Olha, Deus, naquele dia, naquela tarde eu cometi, mas o fato, Senhor, é que o meu coração, se eu der mole para Ele mais uma vez, eu vou fazer de novo. Me ajuda. Me ajuda, Deus, contra mim mesmo. E Ele fala, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença,
e tens razão em me condenar. Há quem diga que Davi escreve isso após aquele filho que ele teve com Batseba morre, e a Bíblia diz que essa morte foi justiça do Senhor. E Davi fala: justa é a tua sentença, e tu tens razão, Senhor, em me condenar. Eu não devia ter feito isso. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me deu vida. Eu sei que tu no íntimo deseja ouvir verdade, e no coração tu me ensinas sabedoria. Me purifica com ísopo, e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Eu fico imaginando que ele, olhando todas as consequências à sua volta, ele diz: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Davi estava se sentindo esmagado por Deus. Eu fico imaginando aquele homem que olhava no seu palácio, talvez os filhos brincando, olhava nessa altura do campeonato, o exército animado, feliz, aquele homem que voltava triunfante das batalhas, Jerusalém em pé, batendo palma para ele, só alegria. Nesse exato momento, ele estava longe do seu exército, a sua casa estava um terror só, tinha cometido uma atrocidade com alguém que amava, tinha lesado uma outra pessoa, tinha acabado de perder um filho, e ele fala: Deus, faz-me ouvir de novo o júbilo. É como se ele falasse: traz um pouco de bálsamo para os ossos que tu esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Senhor, isso que eu fiz, por favor, vira o rosto para lá. Não devia ter feito. Não crie em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. E eu fico pensando: olha quem é que está pedindo isso. O homem segundo o coração de Deus estava pedindo: Deus, coloca dentro de mim um espírito estável. Por que ele diz isso? Porque o nosso espírito, ele nem sempre está estável. Nós oscilamos na vida, não é mesmo? Entre momentos onde queremos fazer tudo certo e momentos onde queremos só fazer loucura. E Davi fala: Deus, coloca dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quando Davi pede para Deus não tirar o Espírito, Davi estava falando: Senhor, não tira a tua unção da minha vida. Devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Isso eu acho louco, porque às vezes a gente pensa assim: pastor, quem sou eu para ensinar para os outros alguma coisa? Eu perdi meu casamento, meus filhos me detestam, eu sou um péssimo pai, fui um péssimo marido, sou um péssimo profissional. Quem sou eu? Davi, depois de tudo isso, ele fala: Deus, me ensina, porque eu quero um dia ensinar para as pessoas isso que eu estou aprendendo. E nós cantamos muito isso, que das minhas feridas sai um poder para curar. E às vezes a gente pensa que só a pessoa perfeita pode ensinar ou pode chegar em algum lugar. Mas não é isso. A Bíblia diz que pessoas imperfeitas, machucadas e feridas, quando curadas por Deus, essas pessoas sim têm poder de proclamar o Evangelho da salvação, porque essas pessoas mais do que ninguém sabem do que Deus é capaz. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua clamará justiça. Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O Senhor não se agrada de sacrifícios. Eu te traria agora, Deus, olha o que eu fiz. Eu te traria ovelhas, bois, mas não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor quer é um espírito quebrantado, um coração contrito. Isso o Senhor não desprezará. Por tua bondade, Deus, faz o meu povo prosperar, apesar de mim. Isso eu acho lindo Davi falando. É como um chefe de família dizendo para sua casa: Deus, apesar da minha família, faz a minha família prosperar apesar de mim. Eu não sou nada, eu sou um Zé Ninguém, eu sou ruim. O Senhor sabe,
mas apesar de mim, Deus, cuida da minha casa, cuida da minha família. Davi aqui, ele clama por Jerusalém, ele fala: Deus, as consequências já chegaram no meu filho, já chegaram na minha família, mas que não chegue no povo, porque eu sou o representante do povo. E aqui eu queria que você entendesse até onde vai os teus erros, até onde vai a tua autoridade, os teus erros se estendem. Você sabia disso? Até onde vai a tua autoridade, os teus erros se estendem. As consequências dos teus erros vão até onde vai a tua unção. E Davi fala: Senhor, por misericórdia, erga os muros de Jerusalém. Eu não quero que as pessoas sofram, as pessoas que eu amo sofram por causa de mim. Então, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, dos holocaustos e novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Eu queria te perguntar, como está o teu coração hoje? Como está a tua família hoje? Facinho de recordar. Primeiro, você é um tesouro do Senhor. Deus te chamou para isso. Mas você só é um tesouro de Deus se você anda em obediência. Agora, se você desobedece, é a mesma coisa que você sair debaixo do guarda-chuva num dia de temporal. E às vezes você pode ficar encharcado por um longo tempo. As coisas começaram a dar errado na família e na vida de Davi quando ele deixou de fazer o que tinha que fazer. Quando ele achou que tinha uma autoridade que não era dele. Quando ele se expôs desnecessariamente a problemas. E quando ele não levou em conta as consequências daquilo que ele estava fazendo. Ele foi inconsequente. Você que é casado, eu queria que você meditasse e prestasse atenção nas consequências que as suas atitudes têm tido. É uma foto mal olhada, e isso afeta o teu casamento. Você que é pai e que é mãe, é um momento em que você coloca o teu filho na frente da TV porque está sem saco de ficar com ele. Desculpa a palavra, mas é isso mesmo. É um momento que você faz isso e consequências começam a vir na tua vida. Porque Deus não te chamou para terceirizar a educação daquele que Ele te confiou. Você que é solteiro e um dia vai casar, vivendo a sua vida de solteiro, é um momento em que você não se respeita enquanto ser criado e amado por Deus. Que consequências futuras virão no teu casamento e na tua vida. Você que já perdeu coisas na família, talvez casamento, filhos que se foram. Você que sabe já o que é perder algumas coisas. Tenha em mente que as coisas podem piorar. Mas também tenha em mente que a misericórdia de Deus, ela nos alcança e ela se renova dia a dia sobre nós. Muitas consequências, infelizmente, ficam e não tem o que fazer. Nessa vida não tem como mudar, mas Deus irá te ajudar a suplantar, a passar por cima dessas consequências. Sabe por que eu te afirmo isso? Porque o reinado de Davi foi destinado a Salomão, que não foi filho da primeira esposa, seguindo a linhagem real. Salomão era filho de Batseba, a mesma mulher que um dia ele raptou para si. Deus ali estendeu o seu cetro de misericórdia. Por mais que houvessem problemas, o Senhor exerceu misericórdia com essa família. Vamos colocar de pé? Nesse momento, prepara o seu coração para a ceia do Senhor. Quem participa da ceia do Senhor? Todo aquele que crê. Só pode participar da mesa aquele que crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Se você não crê, não participa, porque isso atrai condenação, maldição para a tua vida. Mas se você crê, a mesa é para você. Todo aquele que está em plena comunhão com o corpo de Jesus, que é a igreja, todo aquele que está em pleno acordo com a palavra de Deus, não que viveu em perfeição a semana inteira, mas que nesse momento diz: Senhor, eu quero viver o teu evangelho, me perdoa, apaga de mim, Deus, as minhas transgressões. Vamos todos